Uma boa tarde aos irmãos neste domingo. Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estávamos aqui cantando, adorando ao Senhor. Também já adoramos ao Senhor com as nossas ofertas. E agora vamos dar continuidade a esta live que estamos iniciando, E nós vamos agora... Quero saudar aos irmãos que estão na internet. Mais uma vez aqui, estamos transmitindo a outra porção agora, continuando com o Profetizes outra vez de Apocalipse 10, do 8 ao 11. E nós estávamos aqui cantando com os irmãos, adorando, e vamos agora passar a falar um pouquinho da palavra de Deus para nós meditarmos e adorarmos o Senhor na palavra. E hoje eu tenho um outro assunto para falar com os irmãos. É sobre liderança do Espírito Santo. Nós vamos ver como que o Espírito Santo lidera a sua igreja no mundo, a Igreja Mundial de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, liderança do Espírito Santo. Vamos ver se eu consigo passar para os irmãos aquilo que o Senhor Deus tem me dado para falar, continuando com a mensagem ali da pessoa estranha, e que passou da pessoa estranha para a outra porção agora no parágrafo 44. Então, irmãos, somos os únicos que cremos nisso, mas sabemos que a esposa do Senhor é pequena neste mundo. E nessa geração em que vivemos, a esposa é pequena, são poucos membros, são poucos os eleitos que se reunirão com os eleitos das eras passadas. Mas, neste chamado que Deus me deu, então, Ele está me mostrando cada vez mais aquilo que a pessoa estranha já profetizou para nós outra vez e explicou, e agora nós estamos ali naquele ajuntamento, que parece que a gente fala a palavra ajuntamento e você pensa assim, uma grande quantidade de pessoas. Mas este ajuntamento, irmãos, da esposa, ele na verdade é uma separação. Esta separação já começou ali no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, com aquela parte da explicação. Quando ali o estranho, a pessoa estranha foi retirada, foi recolhida, então, já houve ali um rebuliço de Deus para separar aqueles que tinham que ser tirados do meio. E eles estão por aí ainda pregando o Evangelho de Cristo e pregando a terceira etapa revelada, dizendo que estão pregando a terceira etapa revelada. Porém, a terceira etapa revelada nós temos que seguir ali o que o pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha, deixou para nós, além das coisas do irmão Branham. Então nós temos três coisas que nunca podemos deixar de lado: a mensagem de Branham nesta geração, a mensagem da pessoa estranha que temos que ouvir, como nós hoje estávamos almoçando e ouvindo uma pregação do pastor Osmar ali muito boa também, nós sempre ouvimos um pouquinho. Nós não precisamos estar divulgando ela na internet. Às vezes eu coloco alguma pregação dele lá no meu Facebook, Quem quiser ver, veja. As pessoas não assistem, eles preferem assistir aqueles que estão ali como já uma tradição, Porque quando as coisas entram assim, como por exemplo o pastor Osmar um dia começou a pregar a mensagem dele. E esta mensagem ele foi obrigado a pregar depois que ele foi assim, digamos assim, expulso lá de Goiânia, no Tabernáculo da Fé, onde ele fazia parte, Porque eles expulsam a gente desta maneira, eles fazem a gente se sentir constrangido, mal, tal. Eles não chegam para a pessoa e dizem, se retire, vai embora. Eles dão um jeitinho que a gente vá saindo, como se tivesse dado um pontapé no nosso traseiro, o que eles vão fazendo. E a gente se sente mal, não consegue mais ir lá. Mas no caso dele, parece que até convidado foi para não aparecer mais por lá pregar essa palavra tão estranha, que nós estávamos ouvindo daqueles dias para cá. E então ali
É assim que Deus levanta o seu homem da hora e do dia. Ele sempre é rejeitado pelos demais e ele fica sozinho no caminho pregando aquela palavra durante um tempo. Então ele prega, e aí aqueles que têm que ouvir ele ouvirão. Eu, no meu caso, que Deus me fez esse chamado para pregar a outra porção agora, quem ouvirá a minha voz? Né? Muitos ouvem, muitos assistem escondido às lives. Os que têm mais professado a fé são vocês dois, irmãos, que estão aqui comigo, me ajudando. E nós temos aguentado as batalhas desse último tempo aqui, que não está sendo fácil, nem mesmo entre nós. Às vezes nós nos desentendemos. E às vezes temos que esperar que o Espírito Santo nos ajude. Hoje, por exemplo, o irmão Luiz estava me falando ali de uma certa pessoa que veio aqui na chácara dele, comentou, né, e viu essa foto aqui do Hoffman, né, e logo ele já foi colocando um defeito. Ah, mas vocês adoram essas coisas, aí vocês estão vendo essa foto, isso aí é errado, está dentro da igreja, está dentro do lugar onde vocês cultuam ali. Em outras palavras, ele estava dizendo uma coisa assim, pelo que eu entendi que o irmão Luiz me contou, né? E o irmão Luiz estava ficando meio nervoso já com isso, dizendo que também ele achava que isso não é muito correto por causa das estátuas da Igreja Católica e tal. Não é assim que funciona, irmão Luiz. E também essas pessoas, eles têm que rejeitar. Essas coisas são para nós adorarmos elas, são para nós lembrarmos da pirâmide desenhada pela mão de Deus, né? E quando o irmão Branham pregava, a foto que lembra lá onde aconteceu então o casamento da noiva e a revelação dos 7 trovões, né? Que Branham foi levado dentro desta nuvem. A foto onde o irmão Branham aparece com a coluna de fogo sobre ele ali, uma foto que foi provada e que dizem que foi o único ser sobrenatural que já foi fotografado, né? Então, é o que dizem sobre ela. Então, a gente tem isso aqui para mostrar. E Hoffman, porque o irmão Branham falou que esta pintura é a mais parecida com o Cristo verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, o qual não se consegue ver o rosto dele. Então, Branham disse que a mais parecida que ele já viu foi esta, que o homem já pintou. Então as pessoas vêm, eles olham essas coisas e logo já vão tirando dúvidas sem nem mesmo ter ouvido uma pregação que seja da mensagem para ver o que nós pregamos, o que nós falamos, se aquilo ali que nós estamos falando é a Bíblia ou não é a Bíblia, né? Então não se atentam a essas coisas, eles não querem nem perder tempo com isso de ouvir o que nós temos a dizer, né? Mas logo já vão tirando as suas próprias conclusões precipitadas, e aí, muitas vezes nessas conclusões precipitadas, eles mesmos pecam, porque nós, antes de falarmos alguma coisa de alguma religião, nós temos que ter provado, visto alguma coisa sobre elas. Eu, por exemplo, já vi coisas, já estive em Candomblé, já estive no Espiritismo, eu conheço isso desde criança, fui levado pelos meus pais nesses lugares onde eles iam, eu via o que eles faziam e tal, então eu tive um pouco de conhecimento. Então por isso, comparando com a verdade da Bíblia, a gente pode dizer alguma coisa, olha, isso não fecha com a palavra, mas a gente primeiro tem que provar isso. E eu, durante a minha existência, enquanto eu fui crescendo, né, que era criança e fui se tornando adulto, adolescente, adulto, tudo isso eu passei na minha vida. Também já fui católico, né? O católico ele é uma coisa estranha, porque muitos são católicos, mas vão no espiritismo, ou muitos são católicos e também frequentam o candomblé, né? Então vejam, coisas que a gente vê desde criança. E assim Deus também foi me preparando para eu ser o que eu sou aqui pregando para vocês. É tudo um preparo de Deus que Deus tem para o homem que foi chamado, né? Até que um dia houve então a manifestação sobrenatural para mim. Não foi uma grande manifestação, nem me comparo nem com o irmão Branham, nem com ninguém, mas também não digo isso para ser alguma coisa mais do que alguém. Não,
eu tenho que dizer para dar testemunho, apenas de dizer que, olha, aconteceu certa coisa comigo. Mas aí quando a gente fala assim, já tem gente que diz, isso aí foi o diabo. Certamente, irmão Branham, quando teve a manifestação do anjo, ele mesmo dizia dele que ele achava que aquilo também não era de Deus. Ele também explicou, ficou um tempo ali, até ele ver que era de Deus, até ele perceber. Quando aconteceu comigo, eu não saí por aí pregando o evangelho imediatamente, eu fiquei anos e anos pensando, refletindo e vendo o que eu ia fazer com aquilo que aconteceu comigo, até que teve o dia certo para isso, e então eu tomei a decisão de saber que isso estava correto, era da parte de Deus, senão eu não teria firmeza de falar para vocês. Então tudo que eu passei, também com minha família, com tudo que eu sofri na minha vida, com familiares, e onde eu fui criado e tal, né? Não estou falando mal deles, não, eu tive uma boa criação. Meu pai, minha mãe me criaram uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, mas dentro da minha família sempre tinha aqueles que eu era a ovelha negra da família e tal, aquele diferente, aquele diferentão, aquele que não fazia assim, não preenchia os requisitos do que eles queriam que eu fosse, né? Mas é assim que Deus escolhe essas pessoas. O irmão Branham também, ele foi um estranho para a família dele. Várias vezes ele falou na mensagem que ele pregou, ele contava da vida dele, como o pai dele não aceitava muito o que ele era. Até de Marica ele disse que foi chamado, o irmão Branham, pelo pai dele, né? Por ele gostar das coisas de Deus, por ele ter essas coisas, essas experiências que Deus estava chamando ele já desde o nascimento. No meu caso, Deus não me chamou desde o nascimento, mas me predestinou desde o nascimento. A mesma coisa de qualquer pastor. Qualquer pastor que vai pregar para você, se ele não tem uma manifestação sobrenatural, mas Deus predestinou aquela pessoa a ser um pastor de algum lugar, ou verdadeiro ou falso. Hoje o que nós temos aí no mundo, a maioria são os falsos ungidos desse tempo, os balaamitas, que vão responder por isso, porque ganham dinheiro com o evangelho de Cristo, sem compreender o motivo que Cristo pregou a sua palavra aqui no mundo. Não foi para ganhar dinheiro, mas existem regras a serem cumpridas, e irmão Branham deixou cada uma delas esclarecida em sua mensagem, inclusive sobre o dízimo. Agora, no último tempo, nós vimos ali que a pessoa estranha começou a dizer, juntamente com outros pastores que também estavam seguindo ele, né, que o dízimo era todo do pastor e ele podia fazer o que quiser com ele. Então este já foi um motivo do qual eu não quis fazer parte daquilo. Então tive que me retirar. Mas essas pessoas já estavam vendo que eu já não gostava muito também de estar ali. Então, antes mesmo dele começar a dizer isto, já haviam pessoas falando mal de mim pelas costas ali, pessoas essas que são pastores. Teve um pastor, inclusive, que nunca conversei com ele, nem conhecia ele direito, só pelo nome, só por ver ele lá pregando no púlpito das visitas que ele fazia na igreja onde eu ia, ali no tabernáculo. E aquele pastor que eu nunca conversei com ele, depois começou a falar mal de mim. Por quê? Pelas costas. Porque eu vi um outro pastor que me conhecia, o qual congregava, falou mal de mim para ele. E o que significa isso? Hipocrisia, meus irmãos. O pastor não pode fazer isso. A palavra diz em Mateus 18,15: senta, conversa com a ovelha e resolve teu problema dentro da tua casa, dentro do teu tabernáculo, com o teu pastor. Pastores fofoqueiros, pastores que não sabem levar o povo de Deus, fofoqueiros de uns com os outros. E o outro que ouviu o outro falar dele, falar mal de mim para ele, também é um pastor que não tem qualidade de pastor verdadeiro. Por quê? Porque sabe que a palavra diz que quando se ouve falar mal de alguém, não se pode dar atenção para o outro, tem que ir lá pedir para a pessoa se aquilo que estão falando dele é verdade. Tem que pegar e dizer, olha, irmão, estão falando alguma coisa de ti, vem cá. É verdade o que está fazendo, né? E assim funciona isso para qualquer membro do tabernáculo onde você congrega. Então, se há fofoquinhas de irmãos falando pelas costas uns dos outros irmãos,
Isso entre os irmãos está errado. O irmão tem que levar para o pastor e o pastor tem que corrigir estas coisas. Houve certas coisas que levaram ao pastor Osmar, no caso lá, na pessoa estranha, em que ele não corrigiu e deixou aqueles erros irem em frente no tabernáculo dele, sufocando aquilo e mancomunado com outros pastores. Então, isto fecha exatamente quando fala no final do parágrafo 43 da mensagem do Espírito da Verdade, que fiquem com essa mensagem, enquanto for escritura. Mas quando começa a sair fora da escritura, o que é para nós fazer? Para nós não ficarmos mais ali. Então, no próximo parágrafo 44 dizia, virá uma outra porção agora. Então essa outra porção agora, que estava ali escondida nas entrelinhas e eles não entenderam ainda até hoje, que isso veio porque houve um rebuliço ali no tabernáculo de Franca. Então eles tentam sufocar essas verdades e não querem que ninguém as diga. Mas infelizmente aconteceram, eu fui uma testemunha que vi isto e teve algum outro irmão aí que viu também, mas por medo não falam. Esses que se calam e não falam abertamente a verdade, certamente não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não se pode fazer isso. Nós temos que entender que a palavra segue adiante. Não adianta ficar mascarando, colocando uma mãozinha por cima um do outro lá. Somos o quíntuplo de Efésio desse dia. O Espírito Santo levará a mensagem através de um quíntuplo deste dia. Um quíntuplo que está manchado? Um quíntuplo que dizia que o dízimo é todo do pastor e pode fazer o que quiser com ele, quando o irmão Branham nunca pregou isto? E ainda vem dizer que leva a mensagem verdadeira às pessoas? Não. Já está manchado, meu irmão. A veste branca manchou. E se não tirar a manchinha, você não vai ir para o arrebatamento, nem que você pregue quantas mensagens do pastor Osmar ele explicou, ou quantas mensagens do irmão Branham você leu e entendeu e está pregando. Não adianta nada. Aquela manchinha que você não tirou do tabernáculo está em todos os membros que estão ali pagando dízimos para ir em frente com aquela manchinha. Porque se é para isso, eu, por exemplo, que era católico, se eu não visse que havia uma mancha na Igreja Católica Romana, eu não teria saído de lá. Mas como havia uma mancha, e essa mancha hoje todo mundo sabe que é uma mancha bem grande, que eles não corrigem, então não voltam para lá. Então, como tem mancha ali também, para que eu vou voltar ali? Vocês não perceberam que vocês estão ficando para trás? Se não perceberam, abram seus olhos, pois a mancha não saiu. E diante dos olhos de Deus, vocês continuam com a mancha lá. Esta mancha não vai sair enquanto vocês continuarem deste jeito, sem reconhecer que estão errados, e não adianta. A bênção de Deus não vem mais ali. Denominou. Não adianta pregar a terceira etapa revelada e seguir em frente com ela com manchada. Por quê? Porque está denominada. Aquilo Deus já separou. Deus está separando, chamando vocês para corrigirem isto. Vocês têm que enxergar este lado. Senão vocês não têm como ir em frente na palavra de Deus. Agora, liderança do Espírito, que é o meu assunto, liderança do Espírito Santo. Esta liderança do Espírito Santo não é que o quíntuplo todo esteja pregando a mesma coisa. Estão pregando a mesma coisa, mas manchados. A mesma coisa entre vocês, e um fecha com um e o outro fecha com o outro. Sim, somos companheiros, companheirismo, Mas com a mancha, então vocês estão pregando manchado, meus irmãos. E Deus está enxergando isto. Enquanto não tirarem isto, vocês não têm bênção de Deus. O tabernáculo lá sofreu um rebuliço e continua no rebuliço.
Nem mesmo a esposa da pessoa estranha que deveria estar apoiando o tabernáculo não aparece nos cultos. Por quê? Me respondam isso por quê? Não tem mancha ali? Que coisa estranha! O próprio pastor Osmar, sua esposa que deveria apoiar o pastor Osmar, como é que ela não vem ali para congregar? Pois ela congregava antes, só porque mudou de pastor ela não vem? Está muito estranho. Irmãos, tem uma mancha e bem grande. Vocês têm que consertarem ou vocês vão ficar para trás, mesmo sendo chamados terceira etapa revelada. Deus não abençoa o pecado escondido e muito menos sufocado. Ali, quando há pecado escondido e sufocado, Deus se retira. Ele busca outra pessoa para continuar com o Espírito Santo dirigindo a igreja dele. Então vamos continuar aqui, irmãos. Quero ler para vocês, irmãos. Vamos começar com a Bíblia e depois vamos ler umas citações do irmão Branham, que são várias. Se eu ver que não dá para terminar, eu vou continuar num outro culto a mesma mensagem, liderança do Espírito Santo, para nós entendermos o que é esta liderança. E que sou eu que vou dizer isto? Sim, eu vou dizer isto, mas lendo nas mensagens de Branham o que ele deixou falado nas fitas sobre isso. Vamos ver aqui, irmãos, na Bíblia. Quero ler com vocês em Lucas, no livro de São Lucas, no capítulo 22 de São Lucas e no verso 32. Hoje a luz está me ofuscando aqui, está bem difícil de eu conseguir ler aqui com um óculos. Eu vou tentar ler aqui para os irmãos. Mas é 22. Deixa eu ver aqui. 22. E o verso, deixa eu ver que eu anotei aqui, 32. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque realmente está bem difícil. Deixa eu tirar meu óculos, tentar ver mais de perto aqui. Está um pouco difícil para mim aqui, irmãos. Aqui. Então, a palavra do Senhor em Lucas 22, 32 diz assim: mas eu roguei por ti. Aqui está falando do apóstolo Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vejam que aqui está dizendo: quando tu te converteres, Pedro. Jesus dizendo isso para Pedro. Então confirma teus irmãos. Agora vou ler aqui, irmãos, no livro de São João, no capítulo 21, e no verso 15. Verso 15 em diante diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe:
apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu ver se até aí. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Vejam, irmãos, a palavra de Deus já está dizendo aqui. Quando nós pregamos o Evangelho, uma certa hora, uma certa altura da vida de um pastor ou de um pregador da palavra, ele teve um tempo aqui para viver a sua vida. E Deus deu aquele tempo para ele viver no tempo de criança, de adolescência. Mas teve um tempo na parte de adulto que, se ele é um predestinado a ser um pregador ou um pastor, então vai chegar aquele tempo em que ele vai ter que ir atrás da voz do Espírito Santo. E agora, uma época, ele se cingia a si mesmo, ele ia e fazia o que queria, e Deus estava aprovando, deixou ele ser criança, deixou ele ser adolescente, teve as amizades dele, com os seus vizinhos, né? As crianças que brincavam com ele, os seus amiguinhos, os amiguinhos da escola, e assim foi a vida dele até um certo tempo, e Deus cuidando dele, deixando ele livre. Mas teve um tempo que ele foi chamado, aquele chamado veio ao coração e ele então veio pregar a palavra de Deus. Agora ele tem que fazer o que Deus quer. Já não é ele mais que se cinge, agora ele mesmo tem que fazer a vontade do Senhor. E ele tem que pregar o Evangelho. Então ele é o quê? É aquilo que o apóstolo Paulo sempre ensinou: sou um prisioneiro de Cristo. Então, irmãos, quando se recebe um chamado para pregar, a pessoa é um prisioneiro de Cristo dali para frente. E este prisioneiro de Cristo é um dirigente de um tabernáculo, de algum local. Porém, na esposa isso é diferente. A esposa tem uma linha que vai desde o Alfa, Jesus Cristo, até terminar em Branham, o Ômega. E dessa linha não se pode sair. E esta linha é a mensagem de uma só pessoa, ou de um só homem. Então, Deus está agindo naquele homem do dia para pregar aquela palavra do dia, em cada hora, em cada tempo aonde se viveu. E em cada tempo ele só tem um homem. Os irmãos já sabem disso. Um homem escolhido dele. Apóstolo Paulo iniciou isto quando fundou as igrejas de Cristo. E ele administrava a igreja dele, mas fazia viagens para ver como estavam as outras igrejas em que ele foi colocado como administrador daqueles irmãos. Era o bispo Paulo. Ali ele fundava uma igreja, deixava um pastor, um tabernáculo. Aquele homem tinha que ser submisso a Paulo. Ele não poderia pregar uma outra doutrina que Paulo não ensinou. E a doutrina que Paulo recebeu de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que entender que nunca nós podemos nos afastar da doutrina original, e quando se passa um tabernáculo local, ele também não pode se afastar da doutrina original do Evangelho de Cristo e aquilo que o primeiro mensageiro das eras pregou. Então, dali em diante, os outros pastores que vêm têm que pregar a mesma coisa que o primeiro mensageiro das eras pregou. E assim foi sucessivamente com os outros mensageiros até chegar em Branham, né? E Branham um dia declarou: eu tenho pregado como Paulo, então eu também entrarei. Então ele também tinha que pregar a mesma coisa que Paulo para estar no evangelho verdadeiro da esposa do Senhor Jesus Cristo. E assim esse quíntuplo tem que estar também nisso, mas o quíntuplo do dia, existe sempre o quíntuplo do dia. E esse quíntuplo do dia sempre vai estar de acordo com a mensagem da hora e do dia daquele mensageiro do dia e da hora que está vivendo. A última mensagem que nós pregamos é de Branham. Então esta mensagem o quíntuplo tem que ter. Mas não adianta um quíntuplo pregar
sem que tenha um mensageiro líder vivo. A liderança nunca mudou. E a liderança é do Espírito Santo em um homem em que Deus escolhe para passar esse Espírito Santo, que é a palavra, para os demais que seguem a mesma doutrina nas outras igrejas, que seguiram como seguiram Paulo. Quem seguiu a Branham tem que seguir Branham, mas na liderança do dia. Então a pessoa estranha foi a liderança do dia após Branham. Então seguimos a mensagem da pessoa estranha. E não podemos nos afastar disso. Agora, naquilo que foi Escritura. Quando chega a hora que não é mais Escritura, então aí nós temos que nos afastar. E poderíamos até pensar que estaria tudo perdido. Não é verdade? Poderíamos pensar, e agora está perdido, a pessoa estranha foi retirada. O que nós vamos fazer? Estamos perdidos? Não. Deus certamente levantará mais um. Ninguém sabia que Deus ia levantar mais um, mas estava escondido no parágrafo 44. Virá uma outra porção agora. Se não existisse isto, certamente eu não estaria crendo assim. Certamente eu estaria crendo como os outros irmãos. Mas existe uma outra coisa. Como tem uma mancha na igreja, também eu não estaria lá. Pelo menos o meu caráter ia me tirar fora de lá, porque eu não ia seguir uma igreja com uma mancha que eles querem continuar sufocando. Olha, você sabe uma coisa sufocada? Ela é sufocada, mas a mancha permanece lá. Não saiu. Ainda não foi passada uma borracha para apagar aquela mancha. A borracha é o arrependimento e é o reconhecimento da mancha. Se você não reconhece a mancha, você não adianta, ela não sai de lá e o teu arrependimento não existe. Porque nada em Cristo Jesus, para entrar no reino de Deus, nós precisamos primeiro reconhecer que Ele é Deus e que existe um Deus e que nós somos pecadores e que Ele teve misericórdia de nós e nós vivemos aqui debaixo da misericórdia do Senhor, somos povo dEle. E nós não somos donos mais de nós, mas Ele nos comprou com alto preço. E não foi um preço de dinheiro, mas um preço de sangue. O próprio sangue dele. Nós não somos mais livres. Nós somos prisioneiros de Cristo. Temos o nosso livre-arbítrio. Mas quem escolhe viver no Evangelho do Senhor é livre em Cristo Jesus e nas regras que a Bíblia rege. Essa é a nossa liberdade que temos. Nós não podemos sair da liberdade da Bíblia. Há uma liberdade em que nós nem todas as coisas nos convêm. Não é? Vamos orar, irmãos? Vamos levantar de pé. Pai Celestial, que a Tua palavra que estou pregando possa abençoar a quem quiser abençoar e ser abençoado, e abrir os ouvidos de quem Tu quiseres que seja abertos os ouvidos. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, irmãos. Então, irmãos, uma breve explanação que eu fiz e vamos ver aqui, então, algumas citações do irmão Branham sobre estas coisas. Lembre-se, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quando te converteres, disse o Senhor a Pedro, confirmai os irmãos na fé. Pedro não havia se convertido ainda, irmãos, porque Jesus disse para ele, quando te converteres. Então quer dizer que ele ainda não estava pronto. Uma certa ocasião, Pedro discutiu com Paulo, porque Pedro queria pregar o Evangelho de Cristo, mas não queria deixar das leis judaicas, não é? Até mesmo comer carne de porco, para Pedro era um escândalo. Para Paulo já não foi escândalo, porque Paulo disse que todas as coisas pela oração é purificado. Então, Pedro foi difícil de entender isso. Precisou uma intervenção divina, aonde o Senhor então apareceu a Pedro em uma visão. E Pedro viu uma coisa imunda e Deus disse para ele, come isto que estou te mostrando.
E Pedro disse na visão: não, eu não vou comer isto, Senhor, porque isto é imundo. Nós não comemos coisas imundas, as nossas leis não permitem. Mas Jesus disse: mas aquilo que eu purificar, se é eu que estou purificando, mesmo assim você não come? Então ali Jesus Cristo quis interceder a favor de Paulo, que era o mensageiro das eras. Então Pedro era um líder lá em Jerusalém e Paulo levava a mensagem aos gentios, às nações fora de Israel. Mas Deus estava apoiando muito mais a Paulo nas coisas e nas doutrinas que Deus estava dizendo e formando para a igreja da esposa do Senhor, as doutrinas bíblicas através de Paulo, não de Pedro. E Pedro era o mestre, era o que era escolhido para ser ali em Jerusalém, né? Vejam que uma ocasião ele foi prisioneiro, ele foi feito prisioneiro e a igreja fazia intercessão por ele, então houve um terremoto e ele ficou livre da prisão, né? Pedro e Silas. Então vejam, irmãos, Pedro teve que acatar aquilo que Paulo falou, mas não porque Paulo, enquanto falava, Pedro não aceitava aquilo de maneira alguma, como se Pedro dissesse: Paulo, você é igual a eu, você é carne e sangue que nem eu não vou acreditar em você, você conhece as leis judaicas, nós não podemos comer essas coisas impuras, como carne de porco e tal, né? Não podemos aceitar essa doutrina que tu prega. Mas Cristo estava querendo que eles aceitassem aquilo ali. Então, teve que Cristo vir e dizer: Paulo tem razão, fala como ele está falando. Há uma ordem na igreja. Então, Deus interviu. E Pedro teve que fazer como Paulo estava fazendo. Ou então a igreja de Cristo não teria uma ordem. Entenderam, irmãos? É a liderança do Espírito Santo num homem. E o homem do dia era Paulo. Pedro era para confirmar os irmãos na fé, na palavra que ele estava pregando, quando então ele se converteu e aprendeu que ele tinha que pregar para os judeus a mesma coisa que Paulo pregava aos gentios. Entenderam? Teve que deixar de fora aquelas leis judaicas no Evangelho de Cristo. A mesma coisa vai acontecer aos 144 mil judeus, quando as duas testemunhas estarão ali em Jerusalém pregando o Evangelho, e tem que ser pregada a mesma coisa para aqueles lá. A mesma mensagem que nós seguimos tem que ser pregadas para eles, e eles têm que se converter e enxergar que o Messias deles era Jesus Cristo, o Senhor. Irmãos, vamos ver agora então o irmão Branham falar para nós alguma coisa aqui na palavra. Vou ler a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ela foi pregada pelo irmão Branham em 28/7/63. Eu vou ler aqui do parágrafo 484 até o 496, já é o suficiente para nós. Diz o irmão Branham a seguinte palavra: sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesma através de você uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? A congregação responde amém. Então vejam aqui, o irmão Branham diz: um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Sua identificação. O que vocês entendem por isso, irmãos? Irmãos da internet. Cristo se identifica num indivíduo, sempre, em cada tempo, o Espírito Santo falando através daquele indivíduo escolhido por Deus, para então transmitir a pregação ao mundo. Entendem, irmãos?
Vamos continuar. Vocês entendem isso, irmão Branham diz? A congregação disse amém, mas eu duvido quantos nesses amém que realmente creram. Porque mais tarde, em uma outra pregação, o irmão Branham disse: Tabernáculo Branham, eu vejo que vocês ainda não estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês. Vejam, não com o metodista, não com o batista, não o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Eu tomarei um e deixarei um, e os separarei. Eu os separarei. Isso é correto. Haverá dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Haverá dois na cama, e eu tomarei um e deixarei um. Irmãos, haverá dois no campo. Haverá um metodista. Vamos fazer assim, ó. Uma pessoa casou com um metodista e ela é eleita. Deus tomará o eleito e o metodista ficará, não irá no arrebatamento. Entenderam? Em outras palavras, o irmão Branham está querendo dizer uma coisa assim. Ou aqui, o que está escrito na Bíblia, né? Eu tomarei um e deixarei um. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um Filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo. Cheio do quê? Da palavra. O Espírito Santo é a palavra da hora do dia revelada. Então, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra da hora revelada nele, nesse indivíduo. A pessoa estranha, ele não era profeta. O pastor Osmar dizia: eu não sou profeta vidente. Ele não era mesmo. Mas ele era o profeta na qualidade de pastor e ele tinha algo a mais que os outros pastores. A revelação. O que é a revelação? É entendimento. A revelação e entendimento é a mesma coisa. Então, pastor Osmar teve o seu entendimento da palavra aberto. E aí, então, ele tendo esse entendimento aberto, que é a revelação, ele pôde, então, revelar, pregar aos outros aquilo que ele teve aberto nele. Quem abriu o entendimento para ele? Quem tirou as vendas invisíveis da frente dos olhos dele? O Senhor Jesus Cristo. Chegou o tempo, e o tempo foi quando veio a outra pessoa, a pessoa estranha. Entenderam, irmãos? Então, um deles Deus teve que tirar a venda, porque os demais ali estavam cegados e liam a palavra, e liam ali os livrinhos do irmão Branham, e ouviam as fitas do irmão Branham, e até pregavam a mesma coisa, mas não tinham o entendimento e a revelação da hora. E isto veio, então, no tempo da terceira etapa revelada, quando o pastor Osmar Rodrigues Costa começou, então, a pregar e a explicar esta palavra revelada no entendimento que Deus estava dando para ele, passando para as demais pessoas, e pastores e pessoas que criam na mensagem do irmão Branham. Continuando, irmão Branham diz: é uma vindicação pessoal de um Filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, cheio da palavra da hora. Tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. E o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a pessoal vindicação pessoal da palavra, ela mesma expressando-se ao povo e ao mundo. Através de quem? Através do profeta Branham. E quando veio profetizes outra vez? Através de quem? Através da pessoa estranha, pastor Osmar Rodrigues Costa. Ainda Deus estava ali se manifestando através dele. Ele foi o líder da hora e desse dia da Igreja Mundial no mundo.
Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? O irmão Branham diz aqui. Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não o reconheceram até depois que estava morto. A mesma coisa eles procederam com São Martinho. Não reconheceram isto. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras. Deus abençoe os irmãos ali. Tem uma irmã que está assistindo, um irmão, mas eu daqui não consigo ler o nome, né? Que Deus abençoe você que está ali vendo. Isso passa diretamente por eles. E eles não reconhecem isto até que passe. Isto somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante até o fim desta mesma hora. Veja, irmãos, estou lendo a mensagem do irmão Branham. Não sou eu que estou dizendo, é o irmão Branham que está dizendo aqui estas coisas que estou lendo para vocês. E ele continua: a pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesmo, tão rendida à vontade de Deus que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nesta pessoa, o prisioneiro a um indivíduo. O prisioneiro de quem? De Cristo, da palavra. Ele está prisioneiro naquela palavra, ele foi chamado para pregar aquela hora, aquele dia, para que os demais ouçam. E esta própria palavra vindica a ele como os outros têm que ver. Eles podem dizer assim: este é um homem de Deus. Eu vejo Cristo nele. Você é membro dos tabernáculos, você vê Cristo no seu pastor? Quando ele vai à frente para pregar para você, você enxerga Cristo nele, pregando para você? Você recebe aquela palavra como se viesse de Cristo através do teu pastor? Você tem que enxergar isto, você tem que entender, ele é o homem de Deus que Deus deixou para falar a você, para te instruir, para administrar a igreja, o tabernáculo local, para administrar aqueles dízimos, através daquele homem. E aquele homem está rendido àquele líder da hora que prega sobre todos. E se algum deles, no tempo de Paulo, que ergueu uma igrejinha, e Paulo fosse visitar lá, e então aquele pastor dissesse, por exemplo, para Paulo: o que fazes tu aqui? Nós aqui somos agora um povo que você nos ajudou, nós abrimos aqui a igreja, mas não queremos mais você aqui. Nós fizemos uma reunião aqui entre nós e agora nós decidimos continuar por nós mesmos. Se isso tivesse acontecido em uma das visitas de Paulo, certamente ali, isso que esta pessoa ou este pastor do tabernáculo local, de uma das igrejinhas que o apóstolo Paulo fundou, o que ele fez? Era a mesma coisa que ele cortar aquele cordão umbilical que veio desde Cristo Alfa, cortou o cordão, saiu fora da linha, não quis mais seguir com Paulo. Entendem, irmãos? E o que são as denominações? Saíram desta linha. Então são igrejas de Cristo, igrejas que vão passar a tribulação, pregam até o arrebatamento e não irão, vão passar a tribulação, vai ser um susto para eles quando vier a tribulação, e então verão que ficaram todos. Por quê? Porque cortaram aquele cordão umbilical que Cristo iniciou lá com os seus discípulos. Não podemos cortar este cordão, esta linha. Ela vai até o fim, até chegar no arrebatamento com Branham. E o líder da hora que está ali, naquela linha com Branham. Continuando, irmãos. O que o irmão Branham fala aqui? A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus,
que a palavra é só, e só a palavra manifesta-se nesta pessoa, o prisioneiro, o indivíduo. Não diga minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Estão vendo aí as nossas lutas, irmãos? Da onde vem? Todo o inferno está contra nós. Por que passamos tanta dificuldade nos nossos dias aqui, que os irmãos nem sabem as coisas que nós sofremos aqui? E o inimigo sempre colocando obstáculos e nervosismo e coisas para nos incomodar, quando não é uma coisa, é outra que acontece. Para quê? Porque o inferno está contra, não quer que se pregue esta verdade ao povo. Amém. Isto foi para ele, pessoalmente, eu te digo, não para eles, a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado ou o separado. O separado. Separado dos demais do mundo, irmãos. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa. Veja, um que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles. E todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela, a essa igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo. Nenhum só cabelo de tua cabeça perecerá, tu és meu. Eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna, e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação, não eles, mas ele, um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isto. Irmãos, todo o inferno está contra esse indivíduo que Deus escolhe no dia para continuar levando a esposa em frente. Entendem, irmãos? O inferno, quando se levanta, o diabo se levanta contra nós. Coloca empecilhos, coloca briga, coloca discussão, coloca atrapalhos no nosso dia a dia. É uma coisa e outra acontecendo, aquilo é o inimigo. Aquilo são os diabos do inferno contra nós, querendo nos tirar do caminho de Cristo, do caminho que é o único caminho da pessoa que leva a palavra. Por isso, no tempo de Moisés, quem desobedecesse a Moisés estava desobedecendo Deus. Então, agora esses dias eu recebi uma crítica na internet, irmãos, que estavam dizendo, mas esse negócio aí de outro pastor liderar sobre outros pastores, não é que o pastor vai liderar sobre outros pastores, mas em parte é. E não é que este pastor vai ser uma igreja católica romana, agora vamos erguer uma outra igreja nicolaíta por aí, obra dos nicolaítas, não é isto. Os nicolaítas, eles se fundiram com o Estado, a política. Cristo não se funde com a política. A política de Cristo é sua igreja, é sua palavra, é a sua verdade que ele prega. Fora do mundo, fora da política, não está unida. O que é o Vaticano hoje? O Vaticano é um país. Há um país onde o Papa, que une a igreja, a religião, com o governo ao mesmo tempo. Isso está errado. A igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. Cristo está separando o povo para ele tirar daqui do mundo, pois nós não somos daqui, somos peregrinos aqui. Ele morreu por nós, deu a vida por nós, somos comprados pelo sangue de Cristo e nem mesmo donos mais nós somos de nós. Tudo que nós fazemos em Cristo
A nossa liberdade é Cristo, dentro de Cristo, das coisas de Deus. Nem todas as coisas podemos fazer. E temos que entender que a esposa de Cristo tem que chegar a esse entendimento, que existe um Senhor sobre nós. E este Senhor aqui no mundo elegeu um líder mundial da esposa em cada era. Um indivíduo, como o irmão Branham está dizendo aqui. Vamos continuar. Porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Seu mistério, diz aqui. Qual é o mistério que é revelado à esposa amada? Que cada época teve um líder. Eu não creio que a esposa de Cristo vai ao arrebatamento sem haver um líder. As ovelhas necessitam de um líder. Os tabernáculos e pastores necessitam de um líder para que aquela palavra da hora não seja cortada fora da linha umbilical. Mas, se há alguém que quer falar diferente do que aquele líder da hora, movido pelo Espírito Santo, prega na hora e no dia, quiser fazer diferente do que ele está fazendo, seja maldito. Como Paulo. Paulo disse, se alguém vier e pregar outro evangelho que não este que eu tenho pregado, seja maldito. Anátema, maldito. Entendem? Então, se Paulo pregou aquilo e ninguém poderia pregar diferente de Paulo, Branham pregou como Paulo, não se podia pregar diferente de Branham, nem de Paulo. A pessoa estranha veio, profetizou outra vez, enquanto foi escritura, ficamos com ele. Mas quando não foi mais escritura, então veio uma outra porção agora, para que continuássemos com uma liderança do Espírito Santo sobre outro indivíduo. Ele disse, bem falou Isaías de vós hipócritas, vós falsos, vós sais, aqui dizeis, ó os grandes santos profetas, nós assinalamos os seus túmulos, nós os polimos. Ele disse, vós sois aqueles que os colocaram ali dentro. Não disse ele isto? A mesma coisa ele diria para as igrejas católicas em seus dias. Quando a eles foram enviados os profetas do Velho Testamento antes que eles estivessem em Nicéia. Roma ali, aqueles velhos profetas saíram dali comendo larvas e coisas da terra, sem até mesmo roupas para vestir, com peles de ovelha em torno deles, e procuraram defender esta verdade da Bíblia. Porém, a Igreja Católica quis a sua concepção intelectual, então eles apresentaram reticências. Ali veio São Irineu, Policarpo, Martinho e todos os demais. E o que eles fizeram? Eles os colocaram na tumba. Joana d'Arc, São Patrício e o restante deles, eles os colocaram ali dentro. Agora voltam e caiam as paredes como eles fizeram a Joana d'Arc. O que eles fizeram? Eles os colocaram ali dentro. Irmãos, agora eu vou ler para vocês aqui uma outra escritura aqui, uma outra palavra do irmão Branham. Vamos ver aqui no Busca. Uma outra mensagem do irmão Branham. Israel e sua igreja. É uma mensagem pregada pelo irmão Branham em 29 de março de 1963. De 1953. É a quinta parte, tem 5 partes essa mensagem, Israel e a igreja, é a quinta parte. E eu vou ler aqui, irmãos, para nós. Vamos ler aqui o parágrafo 71. Então, o irmão Branham está dizendo nesse parágrafo 71 em diante, diz o seguinte:
Mas onde Balaão falhou foi em ver aquela serpente de bronze e aquela rocha ferida indo adiante de Israel, fazendo expiação. Foi o chamado de Deus, a eleição de Deus. Eles eram o povo de Deus. Aleluia! Deus os havia chamado e separado e colocado uma serpente diante deles como uma expiação e uma rocha ferida, e Balaão falhou em ver isto. No dia em que o pregador moderno falha em ver o poder do Espírito Santo, o Jesus Cristo ferido, que estamos em seu corpo, por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros desse corpo. E é isso que o homem moderno falhou em ver ali. Antes que a igreja do Espírito Santo pudesse seguir em frente, eles falharam em ver isso. Aquela rocha ferida, aquela serpente de bronze indo adiante da igreja, fazendo uma expiação. Balaão falhou em ver isto. Então, Balaão era um falso profeta que tinha ali no meio deles. Não era falso, era um verdadeiro profeta, porém, ele usava os dons dele para ganhar dinheiro e ia contra o evangelho da hora. Então, quando Josué chegou ao fim, Josué tomou o lugar de Moisés. Josué estava no acampamento o tempo todo. Ele e Caleb foram os únicos dois que começaram e que chegaram ao final. Agora, toda a geração morreu por causa da incredulidade. Deus iniciou uma nova geração. Ele colocou Josué para ser o líder. Ele e Caleb. Vejam que Caleb, sempre Deus tem alguém que ajuda o líder da hora, meus irmãos. Ali tinha Josué, mas Deus sempre coloca alguém para ajudar, auxiliar aquele líder da hora. Entendem, irmãos? Deus tem sempre esta pessoa, e Caleb foi este homem para Josué, um tipo de braço direito dele. Agora observem, como a igreja falhou, algo que esteve na igreja o tempo todo, mas não foi reconhecido. Os dons do Espírito, a manifestação do Espírito é o que está fazendo a igreja hoje seguir em frente. Olhem nos velhos tempos lá atrás. Eles armavam suas tendas, havia uma coluna de fogo que os guiava, e toda vez que a coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Ela ficava sobre as tendas, e se fossem 10 horas da noite, 2 da tarde, havia 1000 trombetas soando de uma vez. Cada israelita desmontava sua tenda, puxava suas estacas e enrolava tudo, e eles seguiam a coluna de fogo. Vamos fazer uma pausa aqui nestas palavras do irmão Branham. Eles seguiam a coluna de fogo. O povo da hora, a esposa da hora, tem que seguir o quê? O líder da hora. Então, o que o líder da hora está falando é a coluna de fogo que está falando para ele falar. Então, os outros pastores locais têm que seguir aquilo que ele fala. Porque não se pode sair fora da liderança do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo? Estamos falando sobre liderança do Espírito Santo. A liderança do Espírito Santo está sempre em um homem primeiro que Deus abre o entendimento, e então ele revela aquilo aos demais. Foi assim com Branham, e foi assim com a pessoa que substituiu Branham e que seguiu após Branham com a mensagem adiante. Ainda que eles não queiram aceitar, Jefferson viu, ainda que não aceite, mas é isto que aconteceu desde que a mensagem saiu dos Estados Unidos e a coluna de fogo que estava aí moveu e veio para o Brasil. E isto aconteceu aqui. E quando isso aconteceu, Jeffersonville, vocês tinham que estar de olho no Brasil, vocês tinham que fazer a mesma coisa que o Brasil estava fazendo. Vocês tinham que ter aquele companheirismo com os irmãos brasileiros para receberem aquela palavra da hora e do dia aqui do Brasil agora, porque a coluna de fogo já não estava mais lá no arraial de Moisés, ela saiu e foi adiante, já não estava mais lá em Jeffersonville, mas ela veio para o Brasil. Continuando a palavra do irmão Branham aqui,
Isso seria algo bom nos dias atuais. Eles seguiam a coluna de fogo, e então, onde a coluna de fogo parava, eles construíam embaixo, e isso se perdeu para a igreja. Olha o que o irmão Branham fala no final aqui desse parágrafo, isso se perdeu para a igreja. Continuando, esta é a mensagem que estou lendo do irmão Branham em Israel e a igreja. Parágrafo 76 agora. Nos dias de Martinho Lutero, depois de 1500 anos das eras das trevas, Martinho Lutero viu a coluna de fogo se mover e ela saiu da Igreja Católica e ele seguiu a coluna de fogo e trouxe dezenas de milhares deles para fora. E então Martinho Lutero construiu sobre a coluna de fogo e quando ele chegou ao fim, a primeira coisa que acontece, ele fez uma grande organização chamada Igreja Luterana. Mas um dia a coluna de fogo começou a se mover novamente, mas Martinho Lutero não conseguiu se mover porque ele estava organizado. Ele teve que ficar lá, isso mesmo. E um pequeno sujeito na Inglaterra chamado John Wesley viu isto, e Martinho Lutero disse, o justo viverá pela fé. E agora John Wesley disse que Jesus padeceu fora da porta para que pudesse santificar o povo com seu próprio sangue. Ele viu a santificação. A coluna de fogo se moveu, mas Lutero não podia se mover porque ele era organizado. Deixe-me dizer isso a você, irmão. Deus, em sua Bíblia, nunca teve uma igreja organizada. Isso é doutrina. A Igreja Católica diz que eles são a Igreja Mãe, eles são a Igreja Mãe, eles são a mãe das organizações, e Apocalipse 17 diz a mesma coisa. Isso mesmo, eles são a primeira igreja organizada. E essas são apenas pequenas filhas que saíram dela. Leia Apocalipse 17. Entraremos nisso na próxima semana. Tudo bem, observe, então, eles não podiam se mover. Então, John Wesley viu a coluna de fogo. E ele se moveu atrás dela. E ele fez um grande, reticências. Ele salvou as nações. Cerca de 3 ou 4 nações estavam em decadência moral. E John Wesley viu a coluna de fogo e começou o reavivamento de Wesley, que varreu o mundo. E vieram ele e Asbury, e eles e salvaram o dia. Isso mesmo. E então a primeira que acontece, John Wesley se organizou de tal forma, a coluna de fogo começou a se mover novamente. Vejam, irmãos, cada vez que alguma coisa se organiza, denomina, dá um rebuliço ali naquela igreja, e a coluna de fogo se move novamente. Sai dali. Quando não é mais escritura, a coluna de fogo se move e não fica mais naquele lugar. A coluna de fogo começou a se mover novamente. O Wesley não conseguia se mover porque ele estava organizado. Franca, vocês não conseguem se mover porque vocês ficaram organizados e não estão percebendo. E o povo pentecostal viu isso e eles foram embora. Isso mesmo. Deixaram Wesley sentado na sombra. Agora, irmãos de Franca, eu os amo. Não estou falando mal de vocês. Estou pregando a palavra. Tenho que pregar a palavra da verdade. Não estou querendo mal de ninguém. Tem ótimos irmãos ali. Sim, tem ótimos irmãos. Vocês são boas pessoas. Certamente vocês não consideram eu como uma boa pessoa. Isso é compreensível. Mas eu considero vocês como boas pessoas, mas não podia ficar onde há uma mancha. Aí vocês dizem, mas pastor César, aqui não há mancha nenhuma. Mas então me expliquem, dizer que o dízimo é tudo do pastor, onde está isto na Bíblia? Se isto não é uma mancha para você, para mim é. Então, Wesley não conseguia se mover porque ele estava organizado e o povo pentecostal viu isso e eles foram embora. Isso mesmo, deixaram Wesley sentado na sombra. Deus o colocou na prateleira com Lutero. Tudo bem. Agora o que acontece em seguida?
eles tiveram um grande reavivamento, um reavivamento pentecostal, restauração dos dons e assim por diante. E agora a primeira coisa que acontece, a coluna de fogo começou a se mover novamente, mas os pentecostais, tão organizados, não puderam ir. Irmão, isso doeu, não foi? E isso é bom. Tão organizado, cristalizado a ponto de não poder se mover. Isso mesmo, isso é a verdade, mas a coluna de fogo está se movendo, irmão, e há pessoas que estão indo com ela, aleluia. Estamos indo para a terra prometida, sim, Senhor. Quando Moisés falhou, Josué viu a coluna de fogo se mover. Eu vou repetir aqui para os irmãos as palavras do irmão Branham, que ele disse, quando Moisés falhou. Agora me digam, Moisés não falhou? Irmão Branham está dizendo assim aqui que ele falhou, e Moisés era o líder mundial daquele dia. Ou o líder do povo dele ali, daqueles 2 milhões que estavam andando pelo deserto, vindos lá do Egito. Mas irmão Branham está dizendo aqui no parágrafo 83 desta mensagem em Israel e a igreja, ele diz, quando Moisés falhou, Josué viu a coluna de fogo se mover. Então Moisés também falhou. Quando a pessoa estranha falhou, a coluna de fogo se moveu sobre outra pessoa para a porção, a outra porção que viria após aquilo que não era mais escritura. Fora outras coisas que dá para citar. Mas vamos ficar nessa só dos dízimos por enquanto. Os dízimos. É muito pouco, parece pouquinha coisa. Imagina só falar uma coisinha dessa. Mas um pouquinho só fermenta toda aquela massa e faz o pão crescer. E sair todos fora da linha do povo e do arrebatamento. Vamos, filhos, estamos em nosso caminho. Ele nos trouxe até lá para o lado do Jordão. Oh, quando penso nisso, que lindo. Ele disse, agora antes de atravessarmos, deixaremos 2 espiões. Vamos ver até aqui. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, porque ainda tenho mais para citar. Vou até fazer uma marquinha onde eu parei aqui, para nós continuarmos na segunda parte desta mensagem que estou pregando sobre liderança do Espírito Santo. Então, só para nós terminarmos, a liderança do Espírito Santo ela está num homem, a liderança da palavra vem num homem escolhido por Deus em cada tempo. Este homem que foi a pessoa estranha falhou, em um certo momento falhou. Quando um dia ele disse, esta igreja não ajuda ninguém aqui, nós não ajudamos ninguém. Eu estava lá na internet assistindo este culto quando eu ouvi ele falar isto. Você não estava lá? Você não ouviu ele dizer isto? Oh, se você ouviu, tudo bem. E se você não ouviu, tudo bem também. Mas se você ouviu e diz que não ouviu, hipócrita! Não podemos sufocar a verdade. Ela tem que aparecer. Não adianta. E nós temos que saber que veio uma outra porção agora. Vamos levantar de pé, irmãos. Irmãos da internet, este ministério segue a outra porção agora. Quem deseja abençoar e estar conosco e saber que precisa ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para receber esta palavra deste dia, desta hora e ser esposa do Senhor, pois é um tempo que é a última misericórdia de Deus, um curto tempo, numa pregação pregada às almas encarceradas hoje, pois, irmãos, o último eleito já deve ter entrado. Se ele já entrou e não há mais ninguém para ser batizado e receber esta palavra da esposa, muito bem, nós estamos aqui dentro da palavra de Deus, fechados na arca,
mas a porta ainda está aberta enquanto é dia de pregação da terceira etapa revelada, pregando as almas em prisão agora. É uma última parte que Deus tinha preparado e uma última misericórdia às pessoas do mundo. Se você é uma alma encarcerada aqui, que está encarcerada nas suas denominações erradas, e você se identifica com a palavra que tenho pregado, venha, irmão, escreva alguma coisa aí mesmo nesta mensagem que estou pregando ali na internet, escreva algum comentário, diga eu quero pertencer a você, não venha criticar-nos. Se você não crê no que nós pregamos, fique na sua igreja, fique onde está, você não é um predestinado, mas se você quer libertação do Senhor na palavra da hora e do dia e quer pertencer a isto, venha dar seus dízimos, venha fazer parte da família de Jesus Cristo Branham, e o novo nome do Senhor é Branham. Pai Celestial, abençoa os irmãos aqui que já estão cansados de ouvir a palavra e que Tu possas ajudar a renovar as suas forças, renovar os seus entendimentos. Nós aqui, Senhor Deus, nós Te agradecemos pelas virtudes e também bênçãos que Tu tem nos dado nesses dias, livramentos, todas as coisas que Tu fez feitas por nós. Cura as nossas enfermidades aqui de cada um de nós, dos nossos animais de estimação que temos também, nas nossas coisas que estão aos nossos cuidados, que Tu possas abençoar, tirar a maldição que pode ainda existir em nós e nos aperfeiçoar na Tua palavra, sabendo que somos Teus filhos, prisioneiros em Ti, livres em Ti, mas que nem todas as coisas nos convêm. Abençoa nós aqui e abençoa aqueles irmãos verdadeiros que estão nos assistindo e que têm sede da Tua palavra e querem ser feitos esposa do Senhor. Aos inimigos eu não peço que Tu os abençoe, mas que Tu possa os ajudar a entender esta palavra da hora e revelar aos corações dele a verdade que está sendo pregada nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade que Tu tem nos dado através da internet para levar esta palavra a todos. Que todas as pessoas que precisam de uma bênção física agora possam levantar as suas mãos e recebam. Se você precisa de um emprego, pense, você vai receber o teu emprego. Se você precisa de uma cura nesta hora, está doente de alguma coisa, enfermo, pense ali comigo agora e Deus te dará esta cura daquela doença que você precisa. A mesma coisa nós aqui, cada um de nós. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, glorificando o Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. E aos irmãos da internet, até uma próxima oportunidade na parte 2 desta mensagem.